Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Mayara e hoje eu vou dar continuidade ao projeto Viva Biologia, que está apresentando a edição Enem do conteúdo de Ciências da Natureza. Bom, hoje eu vim falar da Química, em especial vou dar um foco a mais para a Química Orgânica. Bom, e o que ela estuda, a Química Orgânica em si? Ela estuda compostos que contêm o elemento carbono no meio, como por exemplo essa estrutura aqui apresentada. Porém, a cadeia ela também pode possuir, além do carbono, outros átomos, como por exemplo o oxigênio, o enxofre, o fósforo ou os halogênios. Aqui eu trouxe para representar que pode ser observado que possui hidrogênio e aqui o oxigênio. E como são classificados esses compostos? Eles são classificados em funções orgânicas, onde cada função vai possuir um grupo funcional com as suas devidas denominações. Eu vou começar fazendo uma breve revisão, inicialmente falando da nomenclatura dos compostos orgânicos, lembrando que a nomenclatura ela é a junção de três partes, sendo o prefixo, o infixo. O prefixo ele indica a quantidade de carbono que fazem parte dessa cadeia. E cada quantidade de carbono vai possuir uma denominação, como por exemplo, um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop e assim por diante. O infixo ele indica a denominação das ligações, como por exemplo, ligações simples, ligações duplas, ligações triplas e assim por diante. O sufixo ele vai representar a classe orgânica a qual pertence a molécula. Então, vai ser a denominação que cada função orgânica vai receber. Então, vale ressaltar mais uma vez, como dito anteriormente, que a nomenclatura ela é a junção do prefixo, do infixo e do sufixo. Aqui eu vou abordar tanto a nomenclatura de cada composto, assim como a sua função orgânica, ou seja, a sua estrutura, como ela é formada. Bom, o hidrocarboneto, ele recebe a denominação O no final. Esse tracinho é só para representar que para trás vem o prefixo e o infixo. A sua função orgânica, a sua estrutura, ela é composta apenas por hidrogênio e carbono. O álcool recebe a denominação ol e a sua função orgânica ela vai apresentar o OH, ou seja, o grupo funcional dessa estrutura é a hidroxila, que é o OH. E pode observar também que aqui ele está ligado com uma ligação simples. Esse R vai representar a cadeia. E ele preferencialmente tem que estar ligado a um carbono saturado, ou seja, com a ligação simples. O enol também vai receber o final, a denominação ol, só que a diferença é que agora ele está ligado a um carbono insaturado, ou seja, possui uma ligação dupla. O fenol ele recebe a denominação fenol ou hidroxibenzeno e ele também possui o grupo funcional hidroxila, assim como o álcool e o enol, só que a diferença dele é que ele está ligado a um benzeno. O éter recebe o oxi e aqui pode-se observar que possui o oxigênio. E aqui podemos observar que é um heteroátomo, ou seja, ele tem que estar ligado a dois carbonos. Esse R aqui representa a cadeia e preferencialmente a carbono. E só ligação simples. Acetona, ona. E aqui pode-se observar que o grupo funcional da acetona é chamada, esse dupla O, é chamado de carbonila.
E aqui, ó, pode-se observar que a carbonila está ligada a um carbono secundário, ou seja, que está entre dois carbonos. Mais para frente eu vou dar um foco a mais a questão do carbono primário, secundário, enfim. Bom, temos o aldeído ao final dele, e a sua estrutura ela também vai possuir a carbonila, só que é um carbono terminal, ou seja, na ponta. Sempre vai aparecer no começo da cadeia ou no final, né? Depende como você vai estruturar. E ela geralmente aparece no Enem como COH. Então, se aparecer essa denominação, está se referindo ao aldeído. O ácido carboxílico óico e a sua estrutura é muito parecido com o aldeído, só que ela possui tanto a carbonila quanto a hidroxila, então é chamado grupo funcional carboxila, né, pois a junção. E ela também é de um carbono terminal. O éster ato D. Esse ato D vai depender dessa cadeia aqui, né? Então vamos só observar que o éster ele é composto de 2 oxigênio, né? A carbonila e esse oxigênio ligado a uma cadeia carbônica. Então esse ato vai depender da quantidade de carbono que vai possuir nessa cadeia. Por exemplo, se for apenas um CH3, então esse ato D metila, né? Pois possui apenas um carbono. A amina, né? Possui o nitrogênio, apenas um nitrogênio, e faz 3 ligações. Aqui, ó, ligada à cadeia carbônica. A amida, que vai possuir também a carbonila e tá ligado a um carbono terminal. Então, essas são as funções orgânicas que eu apresentei para vocês para dar uma recapitulada. Começando aqui, ó, a analisar a questão 96 do Enem de 2018, ela diz o seguinte: as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxi-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e as rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. Então a questão pede o seguinte: as moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas, rainhas e operárias possuem diferenças na. Então a questão quer apenas saber qual que é a diferença dessa estrutura para essa estrutura, sendo na forma estrutural, na forma molecular, identificação no tipo de ligação, contagem dos números de carbono ou identificação dos grupos funcionais. Bom, então, para resolver essa questão, a partir da nomenclatura, nós temos que fazer a forma estrutural. Aqui, observa-se que tem 10 carbonos, aqui também, e a função orgânica que apresenta o óico no final é o ácido carboxílico. Aqui, no carbono 2, vai possuir uma dupla ligação. Aqui no carbono 9, uma hidroxila, e nesse, na posição 10. Então, feita a estrutura, nós vamos analisar os tópicos citados, qual é o diferente. É diferente na forma estrutural? Nós podemos ver que sim, pois a hidroxila aqui está no carbono 9 e aqui está no carbono 10. Na forma molecular, lembrando que quando se diz forma molecular, é a quantidade de átomos que essa
cadeia possui. Então, nós sabemos que tanto aqui quanto aqui possui 10 carbonos. Então, vamos ver se é o mesmo número de hidrogênio e oxigênio. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E oxigênio 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a forma molecular das duas é C10, H18, O3. Portanto, essa questão ela está errada. Elas não se diferem pela forma molecular. Elas se diferem na identificação do tipo de ligação? Também não, né? Pois possui duas duplas e o resto todas ligações simples. Então, elas não se diferem no tipo de ligação. Na contagem do número de carbono? Também não, né? Pois as duas possuem 10 carbonos na sua estrutura. Identificação dos grupos funcionais? Não, né? Pois aqui também, tanto aqui quanto aqui, tem o ácido carboxílico e a hidroxila. Mesmo que seja em carbonos diferentes, aparece nas duas estruturas. Então, realmente, a questão correta vai ser a letra A. Agora eu trouxe uma outra questão do Enem de 2018 também, que vai abordar um outro assunto. Ele diz o seguinte: tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergente em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam a sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Então, o texto pede o seguinte: a forma estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto. Então, antes da gente analisar a estrutura, nós vamos fazer um resumo sobre os tensoativos e os carbonos terciários. Bom, o texto ele fala dos tensoativos, que possuem a parte apolar e a parte polar, ou seja, a região hidrofílica e a região hidrofóbica. Esses tensoativos, eles têm duas classes, as classes iônicos e os não iônicos. Dentro da classe dos iônicos, pode possuir na sua parte polar os catiônicos, que possuem um cátion, os aniônicos, um ânion, ou os anfóteros, tanto um cátio quanto um ânion. E os não iônicos, que não possuem nenhuma carga na parte polar. Vale lembrar que os tensoativos, eles possuem a parte sulfônica na região hidrofílica, na região polar. Aqui eu vou relembrar a classificação dos carbonos, que pode ser tanto da quantidade de ligações quanto dos tipos de ligações. A quantidade de ligações seria se ele é um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. O carbono primário, o carbono ele tem que estar ligado a um único carbono. Aqui, ó, como pode observar nessas três estruturas. O carbono secundário ele tem que estar ligado a dois carbonos. Aqui, ó. Independente qual o grupo funcional que está ligado ao carbono. É carbono com carbono. O carbono terciário que foi citado no texto,
tem que estar ligado a 3 carbonos, como pode ser observado aqui, ó. E o carbono quaternário com 4 carbonos. Pelos tipos de ligação, que pode ser carbono saturado, só ligações simples, ou carbono insaturado, dupla ou tripla. Bom, então agora, feito a revisão, vamos analisar a estrutura desses tensioativos. Então, ó, nessa primeira nós podemos observar que não possuem o cátion e o ânion, né, que faz referência ao tensioativo aniônico, e também não possuem o grupo sulfônico, como eu citei na explicação dos tensioativos, que ele possui essa parte sulfônica e um íon, né? Então essa daqui já não é uma boa estrutura para o que a questão pede. Nessa daqui nós podemos observar que tem um grupo sulfônico e vale lembrar que nós temos que pensar na questão dos carbonos terciários e a estrutura do tensioativo aniônico. Então vamos ver. Aqui, ó, possui um carbono terciário, um carbono terciário, um carbono terciário, aqui também e aqui também. Então, essa estrutura ela seria uma ótima resolução para o que o texto e a questão está pedindo. Vamos ver assim. Também possui o grupo sulfônico, mas ela apresenta apenas 2 carbonos terciários. Mas ela também seria uma ótima opção para o que o texto pede. Na D, só carbonos secundários e não tem o grupo sulfônico, então não seria uma boa opção. Na questão E, ela até apresenta os carbonos terciários e as ramificações, né, que eu esqueci de citar, mas os carbonos terciários, eles sempre vêm acompanhados das ramificações. Então, quanto mais carbonos terciários, mais ramificações, como a gente pode ver a diferença na letra B para C. Voltando na letra E, não apresenta o grupo sulfônico, apenas esses contraíons, e apresenta os carbonos terciários, mas não é uma boa questão. Então, ficamos entre a letra B e a letra C. Porém, o texto ele cita que por conta dos carbonos terciários que ocorre essa dificuldade da degradação. Então, a questão que mais se encaixaria aqui seria a letra B, correto? Então, para finalizar, eu trouxe essa última questão do Enem 2017, só para a gente recapitular o que a gente viu na aula de hoje. E ela diz assim: o biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, que é essa estrutura aqui, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcools de baixa massa molar, como o metanol ou etanol. Aqui é o metanol. Na presença de um catalisador, de acordo com a reação química. Então, aqui está a reação triglicerídeo com o álcool, na presença de catalisador, vai formar esses produtos, né? No caso, o biodiesel. Então, ele pede: a função química presente no produto que representa o biodiesel é. Então, é apenas função orgânica que a gente viu. Aqui, ó, só vamos recapitular que aqui são os reagentes e aqui são os produtos. Então, ele quer saber qual é a função dessa estrutura, ó. E se a gente recapitular, essa estrutura é nada menos que o éter, certo? Aqui a carbonila, o oxigênio ligado a CH3. Então, essa questão ela é correta, a letra B. Não poderia ser o éter, pois o éter é um heteroátomo, oxigênio entre 2 carbonos. O álcool, né, o final tem que possuir um OH, ou seja, uma estrutura com OH. A acetona é a C dupla O, a carbonila ligada a um carbono também.
E o ácido carboxílico, como a gente viu em algumas questões anteriores, o C-OH. Então, o que mais se encaixa aqui para essa estrutura é o éster, é a função éster. Então, obrigado, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.